Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Maçã do Caminho, votos de muita paz. Estamos vivendo dias de muita inquietação, de júbilo, preocupação, lembranças perversas, contactos perigosos e, na maioria das vezes, emoções controvertidas. Para o cristão, o Carnaval, que é a continuação da festividade romana a respeito do carne nada vale, do qual se derivou a palavra carnaval, a primeira sílaba de cada palavra. Este é um período de entrega do corpo. O corpo nada vale. Então, viver triunfalmente as alegrias que o corpo pode proporcionar. Aqueles que conhecem a história do próprio Carnaval e das doutrinas teológicas sabem que essa festa, denominada Saturnal, era dedicada ao deus Saturno, em Roma, entre os dias 20 a 25 de dezembro. Os servos tinham a liberdade para estar no maior prazer e eram iguais aos seus amos e patrões. Depois, com o cristianismo, do século IV, as Saturnais, a homenagem aos deuses Baco, da bebida, Saturno, do prazer, modificaram, demonstrando que os cristãos abjuravam a idolatria. E não aceitando a idolatria, não tinha por que comemorar exatamente os deuses mais depravados, que, entre outros, eram Saturno e Baco. E então os cristãos primitivos, para poder apagar a mancha do Carnaval, criaram a data do nascimento de Jesus, no dia 24 para 25 de dezembro. Em realidade, o nascimento de Jesus foi em abril, no dia 3, 5 ou 7. Não se tem certeza, porque as datas eram móveis. E nas mudanças periódicas do calendário, desde o calendário inicial ao atual calendário juliano, sofreram muitas mudanças e acrescentaram meses inteiros. Por exemplo, em homenagem ao grande triunviro e imperador Caio César Otaviano, criaram o mês de agosto. A Júlio César, o mês de julho. E as datas sempre sofreram ligeiras alterações, confundindo com as datas do Oriente, principalmente dos países árabe e judeu. Mais tarde, a Rússia também se divorcia do nosso calendário, do juliano, no ano 1000, e estabelece um calendário especial. Mas a verdade é que aquele festejo dedicado a Saturno foi mais ou menos desaparecendo. E na Idade Média, o grande período de degradação da cultura humana, 1000 anos de Idade Média, de ignorância, de trevas, ressurgiu o Carnaval através do baile de máscaras de Veneza. Foi o primeiro grito de renovação. Como as pessoas gostavam do prazer, mas não tinham coragem de enfrentar o público, mascaravam-se. E a máscara se tornou um objeto de luxo, de prazer e de destaque social até hoje. À medida que essa festa de Veneza foi tomando conta do mar Mediterrâneo,
dos países à sua volta, foi experimentando as tradições de cada povo. Com a escravidão, vieram para as Américas, particularmente para o Brasil, Cuba, Colômbia, os festejos mais típicos da crença religiosa, proibidos de celebrar seus deuses, os escravos transformaram os deuses cristãos, por exemplo, Senhor do Bonfim, Maria Santíssima, São Roque e etc., nos nomes originais do idioma pertencente praticamente a Angola e aos países do oeste da África, de onde vieram as maiores condensações de escravos para as Américas. Para o Brasil, a maioria dos escravos veio de Angola, por estar numa linha reta ao Rio de Janeiro e um pouco acima a Bahia e Pernambuco, que foram os estados que tiveram mais escravos. Então eles trouxeram a sua forma de adorar a Deus, Oxóssi, Oxum, Iemanjá e etc., representando aqueles que eram os deuses dos brancos e lhes era proibido adorá-los. Eles, então, pegaram o nome dos seus deuses e vestiram os deuses cristãos, porque eles também queriam adorar a Deus. Aí nascem os festejos, como os instrumentos mais populares da África eram os atabaques, os movimentos de surdo, a flauta e os tambores, eles foram anexados à festa convencional e, quando vieram como festa, vieram também como prazer. E os ramos liberavam aquelas datas próprias dos santos para que eles se divertissem no carnaval. Os portugueses tiveram uma ideia. Uma ideia jocosa de fazer o prazer, que era chamado o entrudo. Tomavam pedaços de bambu e colocavam dejetos, urina, material sujo e sopravam nas pessoas. Como não havia medida de higiene, não havia esgoto, nem canalização, as pessoas ficavam na janela e quem passava por baixo, eles sopravam o entrudo, manchavam as pessoas, era motivo de prazer. O entrudo foi substituído pelo lança-perfume, naturalmente por causa das condições sociais. Mais tarde, eu alcancei o lança-perfume. Era isento de qualquer periculosidade. Mas com o advento da cocaína, como o lança-perfume tem uma substância para a aeração rápida, passou a ser uma substância delirante. E então os governos internacionais consideraram o lança-perfume como uma droga negativa para a saúde física e mental das criaturas humanas. Hoje, bem poucas pessoas conhecem o lança-perfume, porque tecnicamente é proibido de ser produzido, já que leva aos estados paroxísticos do prazer e dos estados alterados de consciência. E então, mais ou menos por volta do século XIX, a velha frase latina, carne nada vale, passou a ser examinada pelos teólogos, que traduziram carnaval, de carne nada vale. Então, no carnaval, tudo é válido, mas as pessoas tinham pudor, queriam prazer, queriam gozar, mas tinham vergonha, porque sabiam que era indecoroso. Só se tem vergonha daquilo que afeta o caráter, consciente ou inconscientemente. Então se utilizaram das máscaras venezianas para fazer do carnaval uma festa de prazer sem que a pessoa se comprometesse. Então passaram no Ocidente
a usar máscaras. Surgiram os ternos, os blocos, as mentes foram criando cada vez mais a sua capacidade. Na Colômbia, principalmente Barranquilla, Cartagena e outras cidades, o carnaval tem muita semelhança com o carnaval brasileiro. O Brasil começou a modificar mais ou menos nos anos 40, quando foi introduzido o trio elétrico de Dodô e não sei quem, eu me esqueci o outro. Então entrava no caminhão, porque tinha a possibilidade de andar pelas avenidas, e foi multiplicando aquilo que era uma competição, porque se colocavam toalhas de mesa bordadas no caminhão, se embelezava o caminhão, havia o clube, as pessoas eram sócias, as moças mais bonitas da cidade, porque já houve isso, moças mais bonitas da cidade, eram nomeadas rainhas e princesas no interior. Na capital, que era mais avançado, para ser princesa, rainha do carnaval, era necessário ser mais bonita e um pouquinho mais alegre, mais favorável, menos discreta. E aí ficaram os clubes e os bandos. Era uma maravilha. É do meu tempo, meus irmãos. A gente era tão ingênuo que botava a cadeira no passeio, de ponta a ponta, e sentava, amarrava, ficava ali de sábado a terça-feira. Ninguém roubava. Olha como o povo era rico. Hoje o povo rouba quem senta e a cadeira. Leva tudo de vez. Então, a gente sentava e havia o desfile dos clubes, o desfile de automóveis. As ricas, as bonitas, abriam o automóvel com saias rodadas, principalmente a cigana e a espanhola, e aqueles bordados brilhantes eram colocados, e a gente aplaudia. E chegava o momento do desfile do clube, que ainda tem, no Rio de Janeiro, por exemplo, é algo monumental em beleza, em arte e em desequilíbrio. E então a gente ficava batendo palma. E eu me lembro que eu tive uma colega que foi rainha do carnaval, pelo clube Os Inocentes. Olha, havia um clube chamado Os Inocentes. Meu Deus, quanto crime a inocência já viu. E então, a minha colega era muito gorda quando eu a conheci. Ela devia pesar uns 90 quilos, 90 e pouco. Como era mulher, vou diminuir 10, 89. Então, ela um dia me disse: Valdo, não pense que eu sempre fui gorda assim, não. Eu digo: mas eu acho lindo uma pessoa gorda. Já imaginou uma pessoa como Popeye e como Margarida de Popeye? Aquela coisa fina, horrível, não. Gordinha, porque se tiver de dar um empurrão, no empurrão a pessoa cai e amassa a carne. Se empurrar hoje, a mulher quebra em ossos, porque desmonta aquele arquipélago de osso emendado, osso cortado, osso de cão colocado, osso de porco, coração de jumento, porque hoje a gente está tudo diferente, né? Aliás, no Brasil tem mais cabeça de jumento do que coração. Então, eu ficava também. E chegou o momento em que a rainha desfilava no fim num carro alegórico. Olha, maravilhoso, a arte. E não havia o material de hoje, era arte metálica, de madeira. Hoje, com o material que do Rio fazem coisas inacreditáveis. Eu me lembro que, então, quando vinha a rainha, e estava aquela fila enorme nos passeios entupidos, a gente batia palma, e ela agradecia, dando um beijinho. Eu achava aquilo tão bonito, que toda vez que eu atravesso o público bater palma, me dá vontade de retribuir com um beijinho, não é nada demais. Muito bem. Então, foi perdendo sentido. Aí passou a ter o desfile das fantasias. Fantasias inconcebíveis, fantasias de 10 milhões de reais, fantasias com gemas autênticas,
Fantasias que precisavam de servos para acompanhar. E principalmente no Rio de Janeiro, que Salvador também tinha. Havia aqueles desfiles monumentais, em que o Brasil se destacou nesse tipo de beleza. Hoje o carnaval, principalmente o abadá, já começa daí. É tudo para lascar, é no abadá. Então já começa aí. Começa o abadá agora em março. Depois, dia 20, já começa o abadá de 2005. Então, a gente faz uma escritura mercantil, registra a firma, paga mensalmente e chega no carnaval, morre na véspera. É muita aprovação. Tem o abadá e vai no enterro de abadá. Não tem o que fazer. Pois bem, então, o carnaval em si é uma festa para diminuir o cansaço dos escravos, o nosso trabalho, a exaustão. Aliás, eu nunca mais vi ninguém exausto de trabalhar. Quando era menina, havia pessoas que chegavam assim. Hoje, quando estão assim, estão com asma. Mas não é trabalho, não. É asma ou é um problema psicológico, a pessoa está com um transe psicológico, o namorado número 8 abandonou, o número 15 também disse que não vai casar, e a pessoa está com trauma. Olha que coisa linda. O que é que você tem? Um trauma. Por quê? Porque papai proibiu de eu ir ao carnaval. A pessoa fica traumatizada. E é uma tristeza. Foge pela janela de noite, o pai sabe, mas finge que não sabe. Mas é o momento da festa, da ilusão. E aí elegeram o rei da alegria. Tinha que ser um rei da pesada. Eram homens pesadíssimos. Mas como Salvador é uma cidade ímpar, há 5 anos Salvador quebrou a tradição e botou o rei Momo magro. Foi um escândalo. Quando apareceu aquele rei magro, mal alimentado, parecia que ele foi pegado da rua. Aí alimentaram bem para o carnaval, pelo menos ele está meio inchadinho. Mas ele teve, no dia do carnaval, ele teve enxaqueca. Daí, ser muito magro não é vantagem, não. É bom ter um pouco de carne para a dor de cabeça gastar. E é isso o carnaval. E ele se tornou uma parte essencial da cultura. Hoje tem cultura, os carnavais antigos, e eu lamento que eles não me chamaram, porque eu sei umas 10 músicas de carnaval. Porque antigamente, Linda Batista, a sua irmã, as 2 irmãs batistas, que eram inimigas, meu Deus, Jardineira, as músicas lindas, eram tão difíceis as músicas, que a gente ouvia uma vez e não esquecia nunca mais. Porque não tinha nada daquele iaiá, mas também existia muita de cultura. Você foi no Havaí e dançava assim. Eu aprendi até dança no Havaí no carnaval. Pois bem, aí está o carnaval. E ele se transformou numa bacanal, bacante. A pessoa perde o pudor. Eu tinha colegas que no mês de janeiro faziam alimentação especial para se quebrar no carnaval. Engordavam o que queriam perder nos 3 dias, naquele tempo eram 3 dias, domingo, segunda e terça. Depois escorregaram para sábado, sábado já era metade mesmo, sábado, domingo. Depois aí acharam que estava muito curto, 4, e tinha o Rei Momo, tinha que receber o Rei Momo, aí puxaram para quinta-feira, que de quinta a terça. Mas como ia presa muita gente, na quarta-feira era a saída dos presos. Aí fazia um grupo para buscar os presos, fazia o carnaval também na quarta. Agora é assim, o ano inteiro é carnaval, e de sábado a terça é período legal, período normal, porque o resto é carnaval, só se fala em carnaval. Querem ver? Agora o mais top, notado, né? Top. O mais top é passar o entardecer na Barra. Ainda não foram? Vão. Se conseguirem ficar, se tiver lugar, mas vão ver o pôr de sol da Barra. É o maior encanto hoje da Bahia. Tem pessoas que vão na véspera, no pôr de sol da véspera, para pegar o do outro dia.
e fica tão cansado que no outro dia cochila, na hora do pôr do sol. Então nós podíamos gozar do carnaval e podemos, de acordo com o nosso temperamento. Então, se nós temos um temperamento expansivo, vá para o carnaval, grite, fique rouco, faça o que quiser. Mas na quarta-feira não venha para cá, para a mansão, dizer que está muito cansado do carnaval, mandava pedir um dia de licença. Já tinha sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, e ainda tinha o dia do cansaço do carnaval. Nós necessitamos de alegrias reais. E a estatística observou que 9 meses após o carnaval, na cidade do Salvador, o número de partos era maior, porque a pessoa já não se alegrava com o carnaval, mas com as licenças que o carnaval permitia. Então, é um jogo de psicologia. Eu sou uma pessoa normal, mas eu tenho meus conflitos. Eu espero o carnaval, descarrego, libero os conflitos, e quando chegar até quarta-feira estou bem. Mas esses conflitos superficiais, que a gente libera quando grita, porque os psicólogos já criaram métodos de liberação de conflitos, incrível. Mais ou menos nos anos 90, se criou o grito da liberdade. A pessoa fazia terapia, o psicólogo recomendava um bom travesseiro, a pessoa ia para a janela, rasgava o travesseiro e gritava, 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 gritava. Quando não morria, ficava bom do trauma. Foi o período, depois foi o período de faça o que lhe der na cabeça. Muita gente enlouqueceu, porque liberava o conflito e desequilibrava, porque conflito é uma coisa fora de ordem. Aí desequilibrava em psicopatias. No momento não precisa liberar conflito, porque ele já liberou. Faça o que quiser e sofra o que vier, porque é inevitável. Essa proposta do faça o que quiser é muito boa, porque libera. Se jogue, mas se você se joga, vai cair. E nem sempre cai no leito, num colchão macio, pode também cair em brasas, cair no leito de espinhos, cair no desespero, na angústia. E depois o carnaval é temporário. A pessoa da segunda-feira já começa a imaginar, amanhã vai acabar, pelo menos tecnicamente. E já não se diverte tanto porque vai acabar amanhã. Porque nós somos ansiosos e insaciáveis. Então, se a gente gosta de um alimento, ao invés de comer com equilíbrio, não vou aproveitar. Aproveita e tem uma indigestão brutal. Se a gente gosta de sexo, entrega-se e se torna vulgar. Quer dizer, a proposta da vida não é isso. Se você gosta de tal coisa, use com respeito para ter durante muito tempo. Se você deseja uma coisa porque é agradável, mantenha. Não da primeira vez, se esforce de tal forma que ela perca o encantamento. Na maioria das vezes, o relacionamento matrimonial começa com as suas problemáticas entre o 7º e o 9º dia. É estatística americana. Porque aquele acanhamento, aquele pudor nas pessoas equilibradas. Nas desequilibradas acontece no outro dia das núpcias. Porque muita gente casa de manhã e divorcia de tarde. E uma estava em pleno... Eu vi isso e achei lindo. Estava, então, o pastor perguntou, aceita fulano de tal por marido? Tal. Aceito. O marido deu-lhe um murro e pediu divórcio. Aí o padre disse, não vou divorciar não, porque não lhe casei. Então, graças a Deus, foi embora. Vejam que velocidade. Ainda não terminou o casamento e já pediu divórcio. Isso aqui é celeridade. No outro dia devia estar com psicose. Então, nós fomos criados para ser felizes. Por isso que temos o sentimento do bem.
Mesmo o mal, o indivíduo mau, ele sabe o que é o bem. Quantas vezes eu tenho visto em películas famosas o espetáculo de um indivíduo destruir uma cidade e poupar o seu cavalo ou o cão que encontrou na rua sardenta e deixou para lá. Deixa para lá, é um cão. No fundo, era a humanidade que ele estava vendo ali, na sua representatividade psicológica. Então, nos cabe, quando pensar no carnaval, nossa casa é um verdadeiro carnaval. Lá em casa, nós éramos 15, 13 filhos e os pais. Vocês já imaginaram? A hora da refeição, todos falando de uma vez, todos 13, e pai e mãe calados. Uma vizinha um dia perguntou, Dona Ana, por que seus filhos lhe obedecem? Eu, para falar que comeu 4, eu não consigo. Termina em briga. E a senhora tem 13. Ela disse, muito fácil. Como é? Fico de boca calada. Eles aí falam, ficam roucos e aí me ouvem. Ou quando eu vou falar com algum, eu olho bem para ele e digo assim, fulano. Aí todos dizem, cala a boca que mãe quer falar. Aí todo mundo calava a boca, ela bem baixinho. E aí, tá bem. Pelo menos a gente tinha periodicamente uma pausa na música. Não tinha rádio nem televisão, mas tinha uma vitrola fanhosa de metal. Então a gente tocava o disco. Mas o disco ficou tão tocado que ele ficou um pouco quebrado. E quando a agulha passava ali, era aquela repetição tão bonitinha que a gente memorizava. Pois bem, então vamos fazer da nossa vida um carnaval. Toda vez que houver o mal, leve na farra, olhe bem para a cara do outro, que está com ódio, e diga mentalmente assim, está mascarado. Ele não é assim, está mascarado. E não responda. Vamos ver se você tem força de não responder. A pessoa, então, provoca, e a gente fica rindo. O outro é capaz de ter um ataque e cai morto. A gente nem agradece a Deus, agradece a vida daquele doente mental, a gente está livre. Então, nós vivemos para o bem. Os religiosos, em geral, não temos nada contra o carnaval, mas temos a reflexão do que se faz durante o carnaval. Agora, já tem as galerias, a pessoa aluga ou compra uma galeria por X cruzeiros, dorme ali, bebe ali, tem companhia ali, e na quarta-feira vai para casa, lava o rosto, adquire a dignidade, pronto. Mas não adquire a paz interior. E eu lhes digo isto porque eu converso com muita gente do carnaval. Já conversei com muita rainha do carnaval e alguns reis momos. Momo quer dizer alegria, o rei da alegria. Desta forma, aqui estamos na semana do carnaval. E eu meditei qual era um tema que eu gostaria de abordar hoje. E no meu estoque de temas, eu me lembro de um crítico e cômico americano, ele tinha fichas das anedotas que contava, para nunca repetir. Ele ia ter um espetáculo hoje no teatro, então ele chegava no arquivo, selecionava aquelas piadas que ele nunca contou ali, porque era local. Hoje, com a televisão, acabou com os oradores, porque a gente fala aqui, até as formigas ouvem. Quando a gente vai falar do outro lugar, eu já ouvi ele falar isso. Quando a pessoa diz, eu vi você falar isso, eu digo, foi, mas foi diferente que você ouviu. É verdade. Abrindo parênteses do parênteses. Eu estava numa cidade de São Paulo, onde eu fui pela segunda vez. E um auditório muito bom, e eu estava muito feliz, abordando um tema que eu gostava muito. Quando eu estava no auge do tema, eu olhei para o presidente e me lembrei que aquele tema eu havia falado da vez anterior que estivera na cidade. Eu digo, mas não é possível, eu tenho mais de 500 temas catalogados.
para conferências. E eu arranjar de repetir o tema que eu falei na cidade, uma vez voltei. E quando eu vi que ele percebeu que eu me lembrei, porque ele fez assim, eu percebi porque eu contei uma piada, e ele sorriu. E lembrou que ele teve ter ouvido isso. Daí piada eu não repito, porque é desagradável, né? A gente ri para fazer a caridade daquele risinho. Então eu digo assim, ele vai ver. E aí cheguei. O personagem morria num acidente de trem. Quando ele entra no trem, eu então modifiquei a história. Eu disse que ele havia sido vítima de um acidente, quebrou a perna do trem, aí desceu do trem e tal, e terminei a história ao meu bel prazer. Quando eu terminei, ele disse assim, mas Evaldo, eu gostei tanto daquela história que você contou quando esteve conosco, que hoje, quando você começou a recontá-la, eu disse, recontá-la? Ele disse, sim, só que no fim não é a mesma coisa, não é a mesma história, não é? Eu digo, é mais ou menos, são primas, uma assim, outras, porque é horrível. A gente levanta no auditório que nunca esteve, mas o WhatsApp esteve, a televisão, nós temos aqui a herdeira da Globo, né? Eu sempre digo assim, Web TV Mansão do Caminho. Ninguém tem coragem de esquecer desse nome. Web TV Mansão do Caminho. E, pasmem, é ouvida em mais de 50 países. Nós temos ouvintes. Então, eu anoto os países onde é ouvida para quando eu for, eu não contar um daqui. E se contar daqui, se morreu, eu salvo. Reencarna a pessoa melhor. Se morreu e reencarnou, eu desencarno, boto no inferno para a pessoa viver. E então, eu escolhi, eu tenho uma relação dos temas que eu gosto mais, é natural. E os temas que eu gosto mais é aqueles que abordam as mulheres, porque as mulheres são as rainhas do mundo, então tem que ser objetivamente, constantemente anotada. E então, eu vou pedir que meditem bem, porque eu vou deixar nublado o meu desejo. Quero ver se eu consigo dar uma mensagem e deixar subentendida a mensagem para este ano. Ela é narrada por uma das maiores autoridades médicas do século XX. Vivia em Paris, na Avenida Villiers, um notável cientista, médico. Esse médico era sueco e ele amava a medicina. Ele veio para Paris, estudou na Sorbonne, na Salpêtrière, se tornou médico clínico, estudou uma temporada na Itália e se tornou a maior personalidade médica do mundo. E teve uma originalidade. Ele teve ideia de escrever um livro contando os fatos do consultório. O consultório é uma fonte de experiências, porque a gente ouve a alma da pessoa, ouve seus dramas, conserta, aprende, tem as melhores terapias para o coração, para as feridas do sentimento. E ficou célebre. Esse homem não cobrava, ele deixava que o cliente pagasse o que achasse conveniente. E é claro que os pobres não buscavam, porque não havia lugar na sua agenda. Certo dia, ele estava no Café de Paris, ao lado da ópera, ainda está lá, o mesmo da Revolução Francesa, de julho de 1789, e naquela oportunidade ele vê chegar 3 mulheres alegres, les dames de la nuit, 3 mulheres da noite. Elas chegaram espalhafatosamente vestidas, como era a moda das meretrizes em Paris e em outros países da Europa, e então sentaram-se. Ele levantou-se, acompanhado de um colega também médico, também sueco, e chegando a uma delas, perguntou, Jeanne, como vai Flopette? Ela disse, doutor, ela tem o direito de morrer,
O Senhor não a pode perturbar. Ela já sofreu o suficiente. E agora, ninguém a pode salvar. Ela está morrendo, doutor. Ela está usando uma substância oriental que a enlouquecerá. Depois de produzir nela tuberculose, ela terá um surto. E nesse surto ela se suicidará. Ele então ficou muito triste, porque era um homem muito rico e era solteiro. Ele dizia que somente amou ao seu cão São Bernardo. Era um animal de grande estima. E ele tinha uma acompanhante, que era responsável pela sua casa e clínica, que era uma mulher sueca temperamental, que ele detestava e temia. Era sua governanta, mas ele não tinha coragem de colocá-la para fora. Era uma mulher fofoqueira, criava embaraços para ele, e ele deixava. E os amigos surpreendiam com aquele temor que ele tinha daquela mulher valente, desagradável. E agora, ali, no Café de Paris, naquele momento que ele se levanta e ouve essa resposta de Jeanne, vai sentar e o colega diz: Axel, você lida com essas mulheres? Você tem coragem de público de falar com essas mulheres? Essas, grifado. Ele então disse assim: tenho. Mas como você não conhece aquelas minhas amigas, eu vou lhe contar a história de uma delas. Pegou pelo braço e desceu a Rive Gauche, aquela via ao lado esquerdo do Sena, passando pelo Louvre e continuando, e disse: eu a conheci no último inverno. Você sabe que, apesar de eu não ser cristão, eu gosto de fazer o bem. O bem para mim é terapia. 1924, mais ou menos. E a mim me faz um grande bem. Às vezes, quando deixam o pagamento na entrada com a secretária, eu mando devolver aos pobres da rua, porque eu acho notável você ir andando e alguém lhe dar um presente. Não necessita pedir. Assim era Flopete. Eu estava no plantão do hospital, quando trouxeram uma jovem muito bela. Era uma menina de 16 anos, no máximo. E então, ela havia tentado suicídio. Ela entrou para o banheiro, fechou tudo, abriu o bico de gás e começou a morrer. Uma vizinha notou o odor saindo por debaixo da porta, arrombou a porta e levaram-na imediatamente à Casa Pia. Eu atendi. E quando ela voltou ao normal, ela disse: por quê? Porque o Senhor me salvou a vida. Eu quero morrer. Eu vou morrer. O Senhor não tem nada que salvar a minha vida. A vida é minha. E ela não presta para mim. Havia tanta amargura, tanta dor, que eu não disse nada. E ela desapareceu. Passaram-se vários meses. E então, num desses meses, eu notei que havia uma pessoa na minha sala de atendimento. E fui até lá. Nessa ida até lá, eu encontrei com Flopete, desmaiada. Ela se havia jogado da Ponte Marie nas águas congeladas do rio. E eu a salvei. Vou lhe confessar uma coisa. Foi a única mulher que me sensibilizou. Com ela eu me casaria. Porque existe nela uma beleza intocada,
e ela é vendedora de ilusões. É uma dama da noite. Não sei explicar esse milagre. Por fim, quando ela me disse que não adiantava, que ela morreria, eu perguntei, pelo menos, me diga por quê. E ela disse, sou infeliz. Sou infeliz porque sou mãe. E embora a maternidade seja uma dádiva de Deus, para mim é um sofrimento. E então ela falou, quando eu cheguei a Paris, eu era tão jovem, tinha 12 anos, não falava o francês. Eu me liguei a um sedutor, desses que saem procurando jovens para o comércio da prostituição ou da escravidão branca, e me casei com um homem extraordinário. Chegando a Paris, fomos para um hotel que era mágico. E durante um mês, a felicidade, a alegria, o conforto, encheram as minhas horas. E eu vivi o esplendor de uma juventude ditosa. Mas, daí a 2 meses, eu notei que estava grávida. E disse a ele, o nosso amor coroa-se de gravidez. Você será pai. Ele disse, mas eu? Absolutamente. Eu sou incapaz de procriar. A minha tarefa, por causa do meu problema fisiológico, é eleger as jovens que nós vamos vender para a prostituição, fecundá-las, prepará-las, educá-las para o negócio e largar. E à medida que elas fiquem velhas, isto é, com mais de 18 anos, nós vamos deixando e substituindo por outras. Eu sou um profissional do sexo. E este menino não é meu. Você tem a tendência para não ter dignidade. E eu te disse que não. Eu nunca conhecera a ninguém. Ele era o único pai que podíamos aventar. Mas ele me levou para o segundo hotel e me expôs à venda. Eu fui comprada por um gestor árabe e fui entregue a um harém, onde fui usada e tenho sido usada, sem cessar. Mas a minha vida não teria um sentido, porque nasceu a minha filhinha. E quando nasceu, eu disse para ela, você não será como eu. Eu era inocente quando meus pais me criaram, e o monstro me arrebatou. Mas você, eu não vou deixar que ninguém lhe toque, nem que tenha que matar. Porque passando por essa indústria do sexo, eu sei a glória e a miséria do que representa. E comecei a cuidar de minha filha. Mas essa comida, eu era ainda muito bonita, mas os homens só querem pessoas que não tenham preocupações, não tenham filhos, não tenham família, não tenham ninguém. Para o prazer, para as viagens, para a ilusão. E então eu fui procurar emprego em todo lugar. Ninguém aceitava empregada com filho. E então eu fui a uma casa pia, uma casa de caridade. Pedi ao padre para internar minha filha. Ele olhou com o cinismo maior do mundo e disse, você quer internar como órfã ou como uma interna? Eu disse, para internar em caráter especial, o que é preciso pagar? Todo mês, por antecipado, você vem aqui, paga a mensalidade. E no dia que deixar de pagar, nesse dia seguinte, nós a liberamos. Porque isso aqui é uma casa pia, mas eu não estou aqui para trabalhar de graça para ninguém. Ou uma órfã, nós colocamos na outra casa e ensinamos a ser babá para ser empregada de ricos. Eu então disse, mas
quanto gastaria por mês. E ele deu o preço. E disse com malícia: você pode. Você é muito jovem. Você pode pagar. É fácil. Para você aqui, na praça de São Michele, é fácil. E riu. E eu estive me lembrando que ele era um sacerdote. Que ele era um padre que jurara a castidade e que abominava o sexo. Que canalha! E minha filha foi para uma casa pia e eu comecei a trabalhar muito mais. Além do contrato que eu tinha com o árabe, eu passei a ter hora extra. E agora eu notei que depois de usar o absinto, que é uma droga que naquele tempo substituía as modernas, então eu sinto gosto de sangue toda vez que eu tuço. Já era tuberculose. Então, eu internei minha filha. E agora eu recebi a notícia de que ela está para morrer. Ela está para morrer. E eu não posso viver sem ter uma filha. Como é que vou viver sem ter um objetivo na vida? Viver escrava do vício, das dificuldades, do ambiente. Então eu quero me matar. E eu disse a ela, nostro, ele está contando ao amigo, que ela era tão linda. Quem sabe um homem de bem poderia casar-se com ela. Ela disse, mas o problema não é o homem de bem. O problema sou eu. Eu aprendi a não amar a ninguém. Tenho sido tão explorada, tão maltratada, que a palavra amor, para mim, representa a cota de dinheiro. Quanto mais amor aparente, mais dinheiro. Então, deixe-me morrer. Ele prometeu que deixava. Nesse tempo, eu visitava, diz ele, o lar que ficava aqui na periferia de Londres. E comecei a visitar esse lar. E de certo dia, a religiosa amada Genevieve mandou me chamar porque uma criança estava morrendo. E eu fui. Era uma quinta-feira à noite. Quando lá eu cheguei, era uma menina de 3 anos, loura como uma espiga de milho maduro, bela como a noite de luar. Então ela estava com dispneia, uma dispneia muito funda. E eu vi que ela ia morrer. A febre tifoide tomava conta dela e era tarde demais. Então, quando eu estava para entrar, antes de saber do estado dela, saio debaixo de uma árvore, uma sombra noturna. E eu olhei, era Flopete. Ela disse, doutor, a criança que o senhor vai ver é Marie, minha filha. Faça por ela, deixe-me vê-la antes de morrer. Ele disse, não posso. É noite. Você é uma mulher. Aqui é um orfanato. Eu sou um médico de plantão chamado de urgência. Não posso levar você até lá sob pena muito grave da ética da medicina. Mas uma coisa eu lhe digo, se ela estiver para morrer, eu vou buscar você. Dê-me o seu endereço. Ela disse, Rue de Fleurs, 24, Rua das Flores, número 24. Bem no coração de Montmartre, perto ao anjo que tem na placeta. É ali que eu vendo minha desgraça. Então volte. Se tiver necessidade, eu vou buscá-la. Entrei, e quando vi o estado da criança, lamentei. Ela já estava morrendo. Tentei tomar o pulso e fui encontrá-lo suavemente,
De repente ela abriu 2 olhos, como um lago pequenino. Olhou-me. E disse, em francês, ma mère. Eu vi que era francesa. Era a filhinha dela. Eu pedi à freira que ia tomar conta, que ela deixasse a capa ali na porta e eu tomaria conta. A freira agradeceu, estava cansada, foi dormir e eu cometi o mais audacioso movimento da minha vida. Peguei a capa, chamei uma carruagem, corri até da Rue de Flers, subi as escadas, joguei para ela o manto e disse, vista-se, porque ela estava se preparando para o comércio. Ela vestiu e eu disse, venha, não há tempo a perder. Descemos os 3 lances da escadaria. Quando íamos saindo da porta, uma velha pôs a mão na frente e disse, 40 francos. Para dormir fora, 40 francos. Então eu paguei os francos e as amigas gritaram, Flopete, um cavalheiro Flopete. Entramos na carruagem, ela parecia um animalzinho assustado. Apequenou-se e disse, doutor, se minha filhinha morrer, eu não sei o que farei. Eu me matarei de qualquer forma, junto dela. Ele disse, mas assim você vai complicar o orfanato. Pense diferente. Ela disse, vou pensar. Chegamos. Entramos correndo. A menina estava com a falta de ar tremenda. Balançava a cabeça. Chorava. Então eu disse para ela, beije. É a última vez que você vai vê-la. Então eu vi aquela mulher caminhando como um animal ferido. Chegou no berço, dobrou-se. E a meninazinha estendeu os braços. Mamère, mamère. Ela então agarrou a criança, ergueu-a. Quando ia beijá-la, jogou-a na cama e gritou, não posso beijá-la. Ela é um lírio e eu sou toda podridão. E saiu correndo a gritar. A menina morreu. No dia seguinte, as freiras realizaram o enterro. E eu não vi mais Flopete. Há 1 mês que eu não a vejo. Ela sumiu. E agora, Jeane, diz-me que ela está no último degrau. O último degrau na prostituição, no sexo barato, vendido, comprado, é assim. Primeiro, a glória. Depois, um degrau é falso. A pessoa cai. Desce para o nível superior, inferior. Nesse nível, tudo que tem é alugado. Tudo que tem. Joias, vestidos, quarto. E o salário é dividido em 3 partes. Isso foram algumas mulheres que me contaram. A primeira parte da dona da pensão. Normalmente é uma dona. A segunda parte é do proxeneta. O homem que se encarrega de defendê-la de outros grupos. Elas não têm liberdade nenhuma. Sempre tem alguém vigiando-as. A terceira parte é da polícia, para poder ter a liberdade do chamado trotuar, de caminhar. E 10% é para ela. Esses 10% não dão para pagar a hospedagem e tudo de aluguel. Então elas começam a roubar os clientes, vão para a cadeia e descem a outro degrau, vão para uma casa pior. Pior. Aqui em Salvador, o último degrau é a ladeira da montanha.
é ali perto da igreja da Conceição da Praia. Ali é chamado Último Degrau. Só sai dali morta. Suicídio, assassinato e etc. Essa é a história linda do amor. Aquele coraçãozinho, aquelas ilusões que qualquer criatura coloca na mente. Não sabe que a criatura humana tem mais de Caim do que de Abel. Meditem, meditemos todos nós. Como é que nós temos coragem? O homem, com as forças da masculinidade, de se utilizar dessas aves feridas. Então tem os profissionais da primeira noite. O preço da primeira noite é todo o trabalho de máfia com estatuto. E tem organização internacional especializada. Se o namorado disser assim, você me ama? Então prove. Dê um bom tapa na cara dele, que é a maior prova. A prova do amor não é a entrega, não. Às vezes é a negativa. Às vezes. Mas nós vivemos segundo outro código. O código permissivo. E achamos que estamos fazendo o melhor. Muito bem. Então ele está contando isto ao amigo que está escandalizado. Nordström é um médico sueco da sua terra e veio para Paris para poder fazer a melhoria. E agora ele escreveu um livro e conta essa história, que na história real termina aí. Ela está tuberculosa, está no último degrau, ninguém sabe aonde, e o doutor contou ao colega que está com o coração preso de angústia. Eu estive em Pedro Leopoldo, ou melhor, em Uberaba, e Chico Xavier me pediu para contar naquela tarde uma história comovedora. Eu então contei essa, com outros detalhes, bem comovedora, como era o caso que está no livro dele. E então, terminei, e eu vi que o Chico estava chorando. Então, fiquei muito contente, porque consegui sensibilizá-lo. E então eu perguntei baixinho, gostou? Tinha uma multidão em volta. Mas ele não me respondeu. Ele estava pálido, o lábio arroxeado e trêmulo. Eu vi que ele estava em transe. E então, silêncio. Eu também fiquei em silêncio. E ele pôs a mão na minha perna e disse, Divaldo, é Emmanuel que está lhe falando. A sua história comoveu muito o Chico. Ele tem muita pena das mulheres equivocadas, como eu. E então, ele me perguntou o que é que aconteceu a Flopete. Nem o doutor sabe, mas eu sei. Agora, enquanto você contava, eu fui a Paris dos anos 20 e encontrei o médico, a mente dele no mundo espiritual. E então vou lhe contar como é que termina a história. Nordström era um médico jovem e tinha horror a mulheres que vendiam o corpo. Ele dizia essas mulheres como se fosse lixo. Mas ninguém sabia porque ele tinha tal preconceito. Quando o Axel termina de contar a ele a história de Flopete, ele ficou tão impressionado que saiu dali da Avenida Villiers e foi para o Droite River, foi para o lado direito do Sena, onde estavam as escadarias, o lixo da cidade, as pessoas caídas e as prostitutas morrendo, suicidando, o lixo da cidade. Ele foi e apontaram-lhe uma casa de 3 andares
meio abandonada. Ela estava tomada por pessoas sem teto. Ele percorreu uma quarto e outro, e no último andar, ele encontrou uma jovem de 17 para 18 anos, caída, um tecido como coberta no chão, uma vela acesa, e na parede um desenho com o rosto de uma criança. E a mulher tossia e tinha hemoptise. De vez em quando ela sangrava. Ele então se aproximou e chamou-a Ingrid. Ingrid. Saindo daquele pesadelo, ela levantou a cabeça, olhou em volta e olhou para ele e disse: Norton. Era sua irmã. Ela estava com 14 anos, quando foi seduzida por um desses negociantes de escravas brancas. Seduziu-a, trouxe-a a Paris, deu-lhe esta vida de ilusão por 3 meses. E depois, a descida da escada, em menos de 10 meses, a filhinha para carregar e o sofrimento todo. Então, quando ela fugiu de Estocolmo, a família foi tomada de espanto e procurou-a, como ocorre diariamente pessoas que desaparecem. A polícia foi contratada e nada. A mãe dela morreu de desgosto, de tristeza, de melancolia. É horrível não sabermos se a pessoa está viva ou morta. É até melhor saber que morreu, a ter a incerteza. E ali estava ela terminando. Ela segura a mão do irmão. O irmão lhe diz que a mãe morreu. Ela chora sangue. E ele diz: por que você fez isto? Era de seu amor. Mas o que é que uma jovem de 14 anos sabe do amor? É uma palavra. É uma emoção de meia hora. É uma emoção de 40 segundos. O que é que a gente sabe realmente do caráter do outro? O inimigo dormia com ela, diz uma história de um filme. O inimigo estava ao lado. Quantas mulheres? Feminicídio. Aumenta diariamente o assassinato de mulheres por homens covardes, com baixo índice de dignidade humana. Assassinatos cruéis, de uma perversidade patológica. E elas, cada dia, arrastadas pelas ilusões, pela nudez, que já não faz efeito. A nudez já não faz efeito. É necessária a excitação da droga, em que a pessoa perde o pudor e se permite as situações mais deploráveis. Até que depois do uso da substância, enlouquece. É este o fim da nossa juventude. Olhem-nos nos lugares em que eles vivem. No lixo, no meio da ratazana, nos dejetos humanos. Em São Paulo, no coração da cidade. Bem no coração da cidade. E a droga continua. Saiu agora uma droga química que a pessoa usa 3 vezes e enlouquece. 3 vezes. Quem olhar, por exemplo, hoje, a fotografia das ruas de Filadélfia, de Hollywood, de Los Angeles, de Paris, de Londres, qualquer, e veja o chamado sem-teto, que são uma população enorme de milhares e milhares de pessoas. Então vai ver as vítimas dessa droga. Na 3ª dose, o cérebro não digere e a pessoa fica paralisada, em posturas as piores possíveis. Dobram para frente, ou entortam e nunca mais retomam a posição.
Na terceira dose, meus amigos. Nem dá tempo para se arrepender. Está aí em qualquer álbum, está aí pelo menos no meu telefone está, não sei onde dos senhores está, mas no meu está. Aquelas estátuas vivas, degeneradas pela droga e o tráfico cada vez mais cruel, mais perfeito, segurando nossos filhos, também nossos adultos. Muita gente adulta, sob vários pretextos, está usando drogas detestáveis para dormir. Cuidado com remédio para dormir. Para acordar, tomar um para dormir, tomar outro para acordar, tomar um para ter dinamismo, tomar outro para relaxar. São drogas terríveis. Elas destroem o sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso não está preparado para isso. É uma coisa tão delicada. Amemos nosso corpo. Eu sempre tive dificuldade para dormir. Então, fico às vezes 2, 3, 4 horas. Mas eu tenho a mente, então penso, aproveito, relaciono. Vez que outra toma um remédio, depois de ouvir 2, 3 amigos médicos, quais são as sequelas. Agora eu estive no hospital há 15 dias, e então sindiquei com mais de 30 médicos determinadas drogas, e uma, que é muito popular, acaba com a pessoa. Depois da terceira dose, a pessoa fica dependente. Pois bem, então, não usem a droga para dormir. Eduquem a mente. Diga assim, agora eu vou relaxar. Eu vou pensar numa coisa boa. Não assista a televisão antes de dormir. Porque o subconsciente, o inconsciente fica com aquelas imagens todas no arquivo. E elas vão aparecer nos sonhos, como pesadelos, lembranças de outras vidas. Imagine os irmãos que eu vivo espiritualmente, só para isso, não faço mais nada. E há poucos dias eu assisti um filme, um horário qualquer, eu assisti um pedaço, que eu não assisto todo. E ele ficou no meu inconsciente. Eu não me dei conta. Mas pelo sonho que eu tive, eu vi que aquele filme impressionou o meu inconsciente de tal forma, como eu não pude pensar, porque me deitei, ele veio no inconsciente e tomou conta da minha psique. E eu tive um dia péssimo, porque eu dormi mal, com imagens ruins na minha mente, águas sujas, águas barrentas, rios transbordando, essas imagens da televisão toda hora. E então eu disse assim, pus a mão no telefone e disse, eu lhe prometo, até breve, meu querido miserável. Então, o que é que eu estou vendo? O Evangelho segundo o Espiritismo. Um homem estava caído na estrada e passou o doutor da lei e foi de largo. E passou um outro e foi de largo. E passou o samaritano e disse, coitado, olha como ele foi assaltado. E ele deu de beber, lhe deu vinho, botou no animal, levou numa hospedaria e disse, por favor, hospedem-no, eu pago. Hospedou e foi embora. E se ele gastar mais, quando voltar, eu pago a diferença. É a parábola do bom samaritano. Então eu digo assim, meu Deus, quando é que você vai me deixar ser um bom samaritano? Eu ainda passo pela rua, vejo no chão e deixo. Ainda. Talvez antes de morrer, ainda faça como bom samaritano. As conveniências sociais, os arquétipos da cultura nos dão recomendações que no fim nos castram a boa ação. A gente tem uma empregada doméstica ou um empregado bom,
bom, mesmo amigo, irmão. E eu sempre tenho vontade de dar uma pequena cota por fora, ele ter ordenado. Mas, como eu tenho um pouco mais do que ele, e um dia fez uma comida que eu gosto, ou aprendeu a rir, porque o empregado aqui na mansão tem que rir. Se for enfesado, eu ponho para fora. Porque ele tem casa, tem comida, tem dinheiro, tem amizade, não tem por que viver contrariado. É só pensar em Deus e botar o aborrecimento para fora. Então, me dá vontade. Mas eu fui fazer isso uma vez, ou duas, e as pessoas, quando saíram, queixaram que não ganhavam só aquilo. Vamos dizer que ganhem o salário mínimo. Mas como eu detesto o salário mínimo, aqui não se paga o salário mínimo. Se paga um tostão a mais do salário mínimo. Só para dizer que não paga salário mínimo. Porque salário mínimo é assim, é a maior miséria, porque não pode dar menos, então dá o mínimo. É a psicologia do salário mínimo. E se puder tirar, tira. Porque muitos empresários têm funcionário que assina a carteira de salário mínimo, mas recebe um terço. Trabalha o mês inteiro, mas recebe um terço do salário. E não pode calar porque ele bota para fora. E como emprego é vida ou morte, aí está a imensa população da miséria. E tem que roubar, tem que se prostituir, porque ninguém vive sem comer. E é um instinto que mantém a vida. Então, já me dá essa vontade. Mas hoje eu digo assim, quando chegar da demissão, ele que peça, o governo que dê, o governo dá para outras coisas, dá também para eles. Se também ele pedir um pouco mais, vai ver que ele precisa. E aí dá uma paz inteira. E se vier vontade amanhã de botar no andor um funcionário, um empregado, um amigo, eu boto. E se ele, quando estiver no andor, se aproveitar e me dar uma paulada, eu agradeço a Deus. Como me ensinou o Espírito Amigo, agradeço a Deus, porque ele podia te matar, e não matou. Eu ainda vou dizer assim, muito obrigado, você poderia me ter morto. E ele vai dizer, podia, pois eu vou matar. E se me matar, muito obrigado, porque eu fui para o reino, não sei qual, mas eu fui para um reino qualquer, depois da morte. Então, meus irmãos, o apelo é sejamos melhores. Amemos o nosso corpo, namorado, companheiro, seja o que for, com a desculpa que arranjarmos, valorizemos nosso corpo. E não entreguemos assim, tão fácil e tão brutalmente, para de servir de escárnio de pessoas ilícitas e preguiçosas. Há muita gente boa no mundo. Eu tenho encontrado gente tão boa. Eu estava num hotel, como eu já contei aqui, há uns 3 anos, e um funcionário estava com câncer e tinha que fazer radioterapia, mas custava $100 cada sessão. E ele me disse que não podia fazer, ia se matar. Eu então falei com um amigo que é rico, mas aqui eu nunca pedi nada. Dessa vez ele disse assim, fulano, eu tenho que lhe pedir algo, porque se eu tivesse eu faria. Contei a história, eu já contei aqui. A história que Joana mandou eu abraçar um funcionário em pleno hotel de 5 estrelas, de 7 estrelas. Aí o amigo me perguntou, do alto do seu poder, perguntou, quanto precisa? Eu digo, olha, ele vai tomar umas 20 radioterapias depois, vai tomar mais, talvez ele não tenha resistência. Então meu amigo me disse assim, toma aqui 5 mil, um cheque. E se ele precisar mais, basta que ele lhe fale. E você somente me diz assim, está na hora de mandar ajuda para o nosso doente. Tanto eu mando para você, você manda para a África do Sul, como eu mando para ele. Eu digo, prefiro que você mande para ele diretamente. Que ele conheça quem é o benfeitor. Ele disse, não. Então eu não dou. Não quero que ele me conheça. Quer só $5 mil para mim? Não quero que ele me conheça. Eu digo, mas
Deus o conhecerá. Deixa eu olhar bem para o seu rosto. Porque uma menina na Guiné da África, paralítica, estava no lar de crianças paralíticas, e um homem teve a ideia de fazer uma campanha de comprar cadeira de rodas para todos os deficientes. E pediu a um amigo muito rico. Disse, olha, fulano, eu quero que você me dê 200 cadeiras de rodas. Ele disse, pois não. Chegue lá na tesouraria e peça. Ele disse, não, esta vai ser diferente. Você vai comigo para entregar a cadeira de roda. Porque se você mandar, eu também posso mandar. Eu quero que você entregue. E ele foi. Um homem riquíssimo, a maior fortuna da África. Ele foi, levou o cheque, é claro, e então levou as cadeiras de roda, e no momento ele mandou o empregado pegar uma cadeira de roda e deu a uma menina paralítica. Deu, quando ele foi saindo, ele falou, não vá, não vá. Pegou a calça dele, puxou, e disse, venha cá. Ele ficou irritado, mas ela disse assim, deixa eu olhar bem seu rosto, para quando eu estiver nos céus, dizer a Deus que você me deu a cadeira de rodas. Ele aí parou, olhou para ela, e daí por diante, ele mesmo vai levar as cadeiras de roda e o auxílio aos necessitados. Então eu quero olhar os seus olhos, para quando estiver no reino de Deus, e ele perguntar, que fizeste das minhas ovelhas? Eu digo, eram ovelhas, Senhor. Não eram lobos vestidos de ovelhas. Olhe os olhos desta pessoa. E Deus, olhando os olhos tranquilos, a pessoa diga, muito obrigado, meu Pai. E comecem a orar para receber os passes e nos darem força para a prática do bem. Peço aos médiuns para que tomem os seus lugares.